Vice-presidente de futebol do Internacional concede entrevista ao canal do Baldasso, falou sobre questões muito importantes, incluindo a janela de transferências e a possível chegada de reforços no Beira-Rio para reforçar esse segundo semestre tão importante para o Inter, que luta para sair do Z4 e tem oitavas de final de Libertadores e Copa do Brasil. E mais, volante foi oferecido ao Internacional, o possível substituto de Fernando. Eu te conto os detalhes aqui nesse conteúdo, então fica comigo depois da vinheta. Salve, salve, gurizada, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Eu sou o Gabriel Camargo, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Se inscreve, ativa as notificações, deixa o like, manda pros teus amigos, deixa o teu comentário. Esse conteúdo aqui e todos os outros têm a força da Agropecuária Camargo, há 30 anos no mercado, trazendo o que tem de melhor em agropecuária, banho e tosa e pet shop. Então, se quer o melhor para o seu pet, vá até a Agropecuária Camargo. Em compras acima de R$80, entregas grátis para toda a Cachoeirinha. Gurizada, o José Olavo Bisol, ele deu entrevista, eu falei isso no conteúdo de ontem, na verdade, né? Ele deu entrevista para Vozes do Gigante, deu entrevista pro canal do Baldasso, acho que para mais algum veículo também. Essa semana foi uma semana de agenda de imprensa, né? Tanto do técnico Roger Machado quanto do Bisol. E o Bisol falou pro canal do Baldasso algumas questões importantes, tá? Sobre janela de transferências, foi perguntado o que ele acha em relação, se o Inter não tá muito parado, né? Sobre as férias, ele explicou também. E também falou sobre a questão financeira, tá? Primeiro que o Bisol disse que o departamento de futebol em nenhum momento tirou férias. Que mesmo com as férias, isso ele tá falando da gestão, no caso, né? Não dos jogadores em si. O gerente de mercado, o gerente jurídico não estavam em casa, estavam trabalhando, e que muitas coisas são resolvidas pelo telefone, seja por WhatsApp, por mensagem, por ligação de vídeo, enfim, muitas coisas, mesmo sem ser no período de férias, muitas coisas às vezes são resolvidas pelo telefone, sem precisar estar ali presencialmente. Esse foi o destaque, uma das coisas que me chamou a atenção na fala do Bisol, tá? Que o departamento de futebol nunca tirou férias totalmente, até porque o Inter contratou o Alan Benítez no meio, né, das férias, e a janela não estava nem aberta ainda. Isso foi o que o Bisol acabou dizendo. O Alan Benítez, que veio do Cerro Porteño por um pré-contrato e virou jogador do Inter a partir do dia 1º de julho. A janela abre hoje, no dia 10. A segunda janela. Teve a janela pré-mundial e agora tem essa janela. E vai até setembro. Então, assim, o Bisol diz que o diagnóstico interno que o Inter faz sobre precisar contratar, trazer reforços pontuais visando Copa do Brasil, Libertadores e essa situação do Campeonato Brasileiro, mas principalmente as Copas, o Inter tem um entendimento de que por mais que a janela vá até setembro, não adianta esperar e contratar lá em setembro, tá? Isso são falas do Bisol. E que a prioridade do Inter é solucionar as carências do elenco antes desses jogos da Libertadores e da Copa do Brasil. Tanto que a Copa do Brasil, o primeiro jogo é agora, dia 30 de julho, né? Faltam 20 dias. E aí a Libertadores é só no mês de agosto. E ele também destacou que o clube não depende da venda de jogadores para contratar, porque muito se fala que o Inter só consegue fazer um aporte financeiro se vender alguém. Até agora não chegou proposta por ninguém, o Inter não vendeu ninguém, não trouxe ninguém. Ele falou que não é isso. Ele disse que uma coisa não depende da outra, que a direção procura soluções criativas e pontuais, que a diretoria tem que ser mais assertiva no mercado, que não pode errar e que o mercado está muito concorrido. E ele também falou que não vai citar nomes, posições ou números de reforços que podem vir a ser contratados pelo Inter, porque o mercado estando muito concorrido, ele acaba dando munição para os concorrentes. Então ele não abriu o jogo, não vai falar sobre nomes, não vai falar sobre posições que o Inter busca no mercado, apesar de que a gente já saiba disso, né? No fundo a gente já sabe que o Inter precisa de um substituto pro Fernando, que a gente precisa de um segundo meio campista, assim, um camisa 8, isso a gente já sabe, mas ele diz que o Inter não vai falar nomes, posições ou número de jogadores justamente porque o mercado está muito concorrido. Mas o que a gente pode entender do Bisol é que até os mata-matas, ou seja, até o dia 30 de julho, o Inter vai ter contratado reforços e vai dar munição ao Roger para que o Inter tenha condições de superar o Fluminense e também o Flamengo. Isso é o que dá
para entender pelas entrevistas do José Olavo Bisol. E seguindo nessa linha, o Vaguinha trouxe uma informação ontem, tá? Que o José Caicedo, colombiano de 23 anos, volante do Pumas do México, foi oferecido ao Internacional nas últimas semanas. É só o que eu sei, tá? A informação que o Vaguinha trouxe, não tem mais informações sobre uma possível negociação. A gente sabe que o Inter não tem muita grana para investir, mas é o seguinte, é um volante, primeiro volante, tá? Também faz vias de zagueiro, 1,85 m de altura, bom na saída de bola, muita força física, tem passagem pela seleção colombiana de base. Ele foi formado no Independiente Santa Fé da Colômbia. E nessa temporada, na Liga Mexicana, ele tem 19 jogos, os 19 jogos como titular e um gol marcado. Por isso, por ele ser um jogador que é muito utilizado, é titular, né, nessa temporada lá no México, o Pumas pede cerca de 7 milhões de euros para liberar o jogador. Ou seja, é muita grana. Gurizada, é muita grana. O Inter pagou acho que 5 ou 4 milhões e meio pelo Bernabé e foi, ó, suado. Então, assim, é muita grana. É um valor considerado elevado. Ele tem contrato até final de 2027 por lá. Mas vamos aguardar aí o desenrolar dos próximos capítulos. Lembrando que o Inter também negocia o Alan Rodrigues, que é uruguaio e atua no Argentino Júnior. E também o Juan Castilla, que atua no Talleres lá da Argentina. Então, que também é colombiano. Então vamos aguardar os próximos capítulos. Chegarem até aqui, eu peço que vocês deixem o like, se inscrevam no canal, ativem as notificações. Eu volto a qualquer momento com informações do Colorado. Tchau!